Na edição de hoje você vai assistir uma matéria sobre designer gráfico. Saiba mais sobre este criativo trabalho. Assista também uma entrevista que vai contar a história de um músico de Santa Catarina, Léo Maier. E não perca uma empresa em destaque no ramo da beleza. A edição de hoje está imperdível. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre beleza e uma empresa em destaque. Toda mulher já pensou em mudar o visual. O tom realça a beleza feminina e chama a atenção. Mas manter um cabelo saudável exige cuidados e profissionais qualificados. Veja só. Olá! Meu nome é Lucas De Luca, sou cabeleireiro há 23 anos, comecei aos 19. Estou sempre buscando inovações e novas técnicas na área da cosmetologia, gosto muito de química, trabalho também bastante tempo com corte, penteados e agora conheça um pouco do meu trabalho.
Fiz, gostei e aprovei. Logo estarei com meu estúdio próprio, um lugar amplo, com várias novidades para as minhas clientes, para as minhas divas modernas de hoje, que eu adoro muito. Aguardo vocês então. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma matéria sobre designer gráfico. Saiba mais sobre este criativo trabalho. Já já estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Acompanhe agora a conversa com o designer gráfico e saiba mais sobre este criativo trabalho. Ele que é designer gráfico há 18 anos. O nome dele é Jackson Fagundes e vai contar um pouco mais sobre esse incrível e criativo trabalho. Jackson, como que você decidiu ser um designer gráfico? Isso tudo começou bem cedinho, quando eu era um moleque, digamos. Eu já desenhava, tinha amigos meus que desenhavam, eu olhava os desenhos deles, às vezes melhores, e pensava, tenho que fazer isso e tal. E com 12 anos já fui focando mais em design, procurando mais saber sobre tipologia, assim e tal. Até que com 14 anos eu já estava produzindo alguns materiaizinhos gráficos, fazendo uns cartões de visita para vender para fora e ajudando um pouco em casa. Assim. E com o que você mais se identifica no seu trabalho? Eu me identifico mais com essa área criativa, assim, sabe? Esse jeito louco de usar os elementos para montar um negócio que depois tem que estar alinhado e bonito e que outras pessoas vão lá olhar e gostar. Mas eu acho que tenho mais ou menos isso como inspiração. Como que você produz os trabalhos? Como que é feita a produção? Eu parto primeiro por um brainstorming, né? Eu vou anotando bastante palavras que tem a ver com o cliente, cores, alguma coisa que ele já usou de bom, o que ele usou de ruim e não deu certo. Vou estudando o mercado, os concorrentes, para fazer um negócio mais alinhadinho. Assim. Esse contato, a relação que você tem com o cliente, você precisa coletar essas informações todas, né? Como que é feito esse processo? Sim, bastante. A gente pergunta para ele, a gente busca alguns arquivos que ele já tem, o que ele gostou, o que ele não gostou, como eu falei. Mas a internet é um veículo que ajuda muito nisso. Os concorrentes, o que tem de novo no mercado, essas coisas eu procuro na internet. Quanto tempo leva em média para produzir um dos trabalhos, né? Olha, um trabalho pode demorar de 10 minutos a 5 horas. Depende a quantidade de elementos que vai ali dentro, a complexidade da coisa, assim, sabe? Mas para, digamos, chegar à excelência, assim, eu acredito que 1h30 você já faz um bom trabalho. Você tem alguma fonte de inspiração, alguém, um designer que você se inspira? Tem bastante amigos assim que me ajudaram no começo dessa carreira e tal. Um deles é o Marquinhos Schneider e aprendi um pouco com eles, como eu te falei, mas
Tem sites que a gente compra vetores, bastante coisa, como eu já te falei, a gente desenha, imagens, a gente compra de banco de imagens. Então tem bastante referência na internet e até mesmo CDs de imagens, tal. Tem bastante coisas para usar. E como que funciona o processo criativo, né? Acho que é uma dúvida, é uma curiosidade de não só minha, mas de muitas pessoas também, né? Como que vem essa criatividade? Na realidade, a criatividade eu acho que vem de dentro de você mesmo, assim, você tem que ser criativo, tem que ser ousado, mas como eu falei, bastante elementos a gente busca, a gente procura ver o que o concorrente faz, o que é bom, o que é ruim, o que o cliente usou de bom, o que o cliente fez de ruim, para conseguir fazer um material caprichado. Além de muito estudo, também tem que ter um dom também, né? Um pouquinho de criatividade tem que ter. Agora eu queria que você deixasse algumas dicas e recomendações para quem também está seguindo essa mesma profissão. Para quem gosta de ser criativo e mexer com cores, design, muitos elementos, eu acredito que você deve seguir nessa profissão, não desistir, porque de qualquer forma é uma profissão muito legal, muito louca de se viver na realidade, e eu acho que é isso. Obrigada, Jackson. Então, você conheceu um pouquinho mais deste incrível trabalho do designer gráfico do Jackson Fagundes. Ele mostrou o que ele sabe fazer. E você, o que você sabe fazer? Eu trouxe alguns materiais gráficos para apresentar para vocês como que é um pouco dessa linha criativa e como é o processo de produção. E eu trouxe veículo, plotagem em veículo, que é uma espécie de um adesivo que é feito em escala real do veículo e aplicado nele, dá mais durabilidade, fica muito bonito. Eu trouxe também um painel front light que foi colocado na beira-rio de um cliente, ficou muito bonito também. A gente trabalha com vários itens, assim, às vezes alguns muito criativos, né? Eu faço até desenhos para tatuagens. Inclusive eu trouxe uma do Jack aí, que um amigo nosso fez uma tatuagem do Jack. E tenho feito mais desenhos de tatuagem também. Outra linha que eu gosto de fazer também e seguir é logomarca, adoro criar logomarca. Já fiz logomarca de um grupo grande aí, as outras 11 marcas do grupo eu também fiz. Cartaz de evento, balada, isso eu já trabalho há muitos anos também. Quem me conhece sabe que é um carro-chefe nosso. E também trouxe tipo banner, que é um material em lona, que é usado para usar em feiras. A seguir, a entrevista com o músico Léo Maier. Não perca, é daqui a 30 segundos. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. A entrevista de hoje vai ser com um músico de Blumenau. Tudo sobre sua carreira e planos para o futuro. Assista agora. O blues brasileiro ainda guarda muitas surpresas boas e uma delas é o guitarrista e vocalista que está levando para Santa Catarina este estilo musical. Will I follow her to the station? Então, como que você começou neste ramo da música? Certo. Bom, eu iniciei tocando guitarra e violão ali pelos 14, 15 anos de idade. E, enfim, montando as primeiras bandas com os amigos de escola, né? Então, até ali os 20 e pouquinhos, assim, a música foi realmente
vamos chamar, uma brincadeira, de um hobby, assim, né? E aí ela foi se tornando bem séria, bem presente na minha vida, assim. Eu me via, enquanto eu estava acordado, assim, durante o dia eu estava pensando em música, inclusive na escola, eu estava, sei lá, batendo o pé, a mão, pensando em alguma música, pensando na música que eu ia ensaiar com a banda e, enfim, depois, de fato, tocando com a banda, ensaiando, tocando em bares, assim. Comecei cedo nos bares, então realmente ela se tornou séria, assim, bem cedo até. Eu achei, assim, ali pelos 22 eu pensei, é isso que eu quero fazer. Comecei a dar aulas, né, de violão, guitarra, e aí a música já tinha se tornado, assim, enfim, o meu trabalho, assim, o meu objetivo de vida, né? E por que e como que você decidiu escolher esse estilo musical? Bom, eu comecei tocando bandas clássicas de rock, sim, né? Quando eu era mais novo ali. Eu gostava muito dos Rolling Stones, do Pink Floyd. Até hoje eu gosto, na verdade, muito dessas bandas, né? E, enfim, o Creedence, os Beatles. Mais novo, a minha escola era essa, né? Gostava também de metal, né? E aí o blues, ele chegou mais tarde, assim, quando eu já tinha uns 22, 23 anos, talvez. Ele chegou, porque o blues, assim, ele é influência de muita gente, né? Muitos músicos. Então, por exemplo, eu gostava do Led Zeppelin e o guitarrista do Led é o Jimmy Page. O Jimmy Page, ele tem uma maneira muito blues de tocar, né? Apesar dele ser um ícone do rock, né? E a mesma coisa para outros músicos, assim, a galera do Creedence, dos Stones, esses caras são do rock and roll, mas eles têm um pé muito forte, assim, no blues, né? Eles regravaram muitos blues. Então eu tava ali com meus vinis, meus CDs na mão, e eu via, quem escreveu aquela música ali? Robert Johnson. Quem escreveu aquela? Buddy Guy. Quem são esses caras? Então eu acabei indo para as influências das minhas influências. E aí quando eu conheci o blues, assim, comecei a comprar meus primeiros CDs, meus primeiros vinis, aí eu apaixonei e foi amor à primeira vista, assim. E teve algum momento que você possa considerar o mais importante na sua carreira como músico? Bom, considerar um momento mais importante é muito difícil, porque são tantos momentos legais, assim. Na verdade, acho que, sei lá, tá no palco, assim, tá tocando com meus amigos, né, com minhas bandas, é tão especial isso, mas eu vou citar um momento que eu vi pela primeira vez o meu guitarrista favorito, que é o Buddy Guy, né, um grande ícone do blues. E aí eu vi ele em 2008 em São Paulo, que foi um momento, então eu vou escolher esse, o momento mais especial, assim, que ver ele ao vivo, assim, porque imagina, eu só ouvia ele nos discos, via vídeos, e aí tu vê que realmente ao vivo é 10 vezes melhor, isso é muito especial, foi um momento, assim, que os olhos brilharam, assim. E agora falando pro outro lado, assim, teve algum momento que você fez algo e considerou este momento como para você aprender, ou como um aprendizado na sua carreira? Bom, aprendizado, assim, eu sempre, e também a todo momento, mas uma coisa que eu gosto muito, assim, essa coisa do aprender, né? Eu saio muito de casa para prestigiar outras bandas, outros músicos, né? E isso é uma forma, assim, de aprendizado, assim, que eu considero essencial, assim, sabe? Você é músico e você só sai de casa para tocar, vamos dizer assim. Eu acho bem errado isso, na verdade, né? Então, quando eu saio de casa para ver outros músicos, eu tento ouvir ao máximo, e eu não quero estar ali como um músico analisando outro músico, eu quero estar como um espectador, um fã, enfim, um cara conhecendo o trabalho de outro músico. E eu acho que esse momento de aprendizado é muito importante, porque para todo mundo que você está conversando, ou que você vai ver tocar, que você está ensaiando junto, enfim, não só na música, é um momento de aprendizado. Então, mas eu considero, assim, sair de casa e prestigiar uma banda um baita momento desse, assim. Hoje, Léo vive somente da arte, mas até os 20 anos não enxergava a música como ganha-pão. Já trabalhou em locadora, farmácia e hospital, de onde saía no fim do expediente para se apresentar nos bares da cidade. No início não imaginava, aí depois veio aquele momento, assim, talvez decisivo, assim, onde que acho que é inevitável um jovem, assim, de 20 e poucos anos pensar muito, né, no futuro, assim,
como é que eu vou sobreviver? E, pô, eu gosto tanto da música, mas ao mesmo tempo eu tenho meu emprego regular, né? Que eu tenho ali meu salário todo mês garantido. Então, mas eu acho que quando a procura pelo meu trabalho começou, assim, a crescer, eu acho que o caminho já estava meio que traçado, assim. Eu lembro que quando eu era muito novo ainda, o pessoal vinha pegar aula comigo, procurar, e eu nem dava aula ainda, então, tu dá aula de guitarra blues, de violão blues, e eu falei, eu não sei ainda, né, e aí, enfim, e os shows começaram a procura, assim, né, pelos shows, já tinha formado as minhas primeiras bandas de blues ali, então tudo isso faz, acho que, a pessoa pensar muito, assim, então, esse foi o momento, assim, que, pronto, agora eu vou ser professor, eu vou fazer cursos, né, relacionados, né, eu vou montar minhas bandas, vou escrever projetos para a Fundação Cultural e tal. Então ali foi o ponto de partida, vamos chamar assim, né? Nem tão partida assim. E já que a música hoje não é mais um hobby, né? Você tem um outro hobby agora? Sim, eu tenho alguns, assim, mas acho que o que eu mais gosto, assim, é fazer trilha, assim, subir morro. Eu adoro, assim, o fim de semana que tenho de folga é isso que a gente faz, assim, é pegar, assim, ou a bicicleta, ou, enfim, e subir a pé mesmo, estar em contato com a natureza, assim, é uma coisa que eu tenho de muitos anos, isso, eu trabalhava na área ambiental, inclusive, então, se for para chamar de hobby, assim, é esse que eu tenho, tá fazendo trilha, subindo morro, montanha, e, enfim, tá em contato com a natureza. E fiquei sabendo que você lançou um CD recentemente, né? Eu queria que você comentasse, falasse um pouco mais. Então, eu trouxe aqui o meu primeiro trabalho de estúdio, né? Ele se chama Léo Mayer Trio, né? Apenas. Ele é em formato EP. EP é como se fosse a metade de um álbum, assim, né? Ele tem apenas 6 músicas, né? E apenas uma música própria, né? Que é a primeira, Jumping with the Band. Esse trabalho aqui foi gravado lá em Blumenau, mesmo no estúdio Baca, né? No estúdio do baixista que gravou esse EP aqui. O baterista David Martins, né? Lá de Florianópolis. E o David que fez a arte toda, né? Inclusive aqui, depois que abri aqui o CD, tem a forma de um vinilzinho aqui, o CD. E o guitarrista que produziu é o Cristiano Ferreira e tocou em 3 faixas nesse EP. Então, foi gravado em novembro, lancei em 3 cidades em fevereiro. Lancei lá em Blumenau, em março lancei em Lontras e aqui em Joinville, né? Então, os shows de lançamento foram bem legais, bem bacanas, assim. E em junho estamos entrando em estúdio para gravar o próximo. E os planos futuros que você tem, qual que é a meta? Sei agora também que está lançando um novo CD. Então, quais são os planos futuros? Então, como você citou, então em junho tô entrando em estúdio novamente com esse mesmo time que gravou o primeiro EP. Vamos lançar o segundo EP, vai ter de 6 a 8 músicas talvez, né? Eu quero colocar mais faixas próprias, né? Mais faixas autorais. O plano para esse ano, por enquanto, é esse. E também eu faço trabalho em escolas, né? Em escolas públicas, né? Faço um trabalho com a criançada musical bem bacana, assim, levo os instrumentos, eles ficam bem loucos, assim. E eu quero tornar isso um projeto bancado pela Fundação Cultural lá de Blumenau. Os planos são para 2016, no caso, já iniciar o projeto em 2015, mas, né? E executar em 2016. E falando ainda do ano, né, do próximo ano, eu quero lançar meu terceiro trabalho, mas aí um disco completo, aí já com umas 13, 14 músicas. Eu acho que a curto prazo esses são os planos. E eu vi que o seu violão, ele é um pouco, bastante diferenciado dos que a gente costuma ver, né? Qual que é essa diferença? Então, algumas pessoas chamam esse violão de dobrô. Alguns chamam de resonator, que eu acho que é o mais comum, né? E resonator, aí aqui no Brasil a gente chamaria de violão ressonador, né? O que é essa coisa do resonator, do ressonador? Ele tem esse sistema aqui de amplificação, né? Vamos chamar esse cone, né? De metal, né? Tem alguns que são feitos de cobre, outros de aço, né? No caso aqui alumínio. Então ele traz esse som metálico, né? Bem bacana, que vocês vão ouvir depois ali. É bem diferenciado, é bem específico. O pessoal do blues, assim, nos anos 30, os músicos de blues nos anos 30, quando ele surgiu no mercado,
ficaram, né, apaixonados pelo instrumento, e é bem legal que dá para tocar com slide, fica um som bem bacana. Os músicos do Havaí também gostaram muito, né? Tem muito a ver essa coisa do slide, da guitarra havaiana. E mais tarde os músicos do country, né, gostaram muito desse instrumento e começaram a usar também. Então, enfim, ele tem um som bem diferente, bem específico. Alguns desses violões são todo de metal. Esse, no caso aqui, madeira e metal, né? Eu chamo esse aqui os tweeters do Mississippi, né? Se isso aqui fosse, por exemplo, uma caixa de som, esse aqui seria o alto-falante, esse aqui os tweeters, vamos dizer assim, né? Só que aqui esse sistema aqui, ele traz o grave, né, pro som. Esse aqui traz o som metálico e fica bem mais alto o som do que um violão normal. E aí esses sistemas aqui, essas duas aberturas, trazem um som mais grave. É um som, eu adoro, assim, né? Well, I'm going away to leave, won't be back no more. Going back down south child, don't you wanna go? Woman, I'm trouble, I'll be all just worried, man. Baby, you'll never be satisfied, I just can't keep from crying. Well, I know my little girl, she gonna jump and shout. That old train can be little boy, I'm not work it out. Woman, I'm trouble, yeah. A edição do programa Você Sabe Fazer está acabando. Mas antes, quero falar de um novo projeto que o programa Você Sabe Fazer está lançando com parceria com Lucas Deluca Studio Hair e o ateliê Tânia Schwartz. Isso mesmo, se você sempre teve vontade em mudar seu visual e se transformar, ficar ainda mais bonita e com os cabelos incrivelmente sedosos, chegou a sua hora. No mês de maio, lançaremos o quadro Beleza em Foco. E você pode ganhar essa transformação e ganhar muitos presentes. Fique de olho no site e aqui no programa. Em maio, teremos a primeira edição. As inscrições já estão abertas pelo site do programa e aproveite e não perca esta oportunidade. No domingo que vem tem mais programa Você Sabe Fazer e vou esperar você. Você também pode acompanhar as matérias que vão passar em cada domingo através da página do programa no Facebook ou acessar o site vocêsabefazer.com.br. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Se você é empresário ou conhece alguma empresa que está precisando de mais visibilidade, faça como os parceiros do programa Você Sabe Fazer. Entre em contato conosco através do e-mail contato@vocêsabefazer.com.br. Programa Você Sabe Fazer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.